Hoje em dia a gente vive num mundo, numa era onde mais parece que as pessoas vivem uma ilusão do que outra coisa, né? Essa vida digital e de Instagram, onde as pessoas mostram uma vida perfeita, sem defeitos, de aparência, um casamento onde parece que o casal nunca tem problema. Uma maternidade, parece assim que a gestação é a coisa mais maravilhosa do mundo, não tem nada de ruim. Não é bem assim não, gente. E às vezes a gente acaba entrando nessa vida e vendo tanta coisa na internet e tudo, e sem perceber, às vezes parece que a gente começa a achar que a vida tem que ser daquele jeito, né? E uma coisa que o pai falou, que a ilusão, ela pode ser tanto gerada na nossa cabeça, como ela pode ser colocada, né? Tipo assim, a gente pode gerar uma distorção de algo, tipo assim, de alguma coisa, ou alguém pode colocar uma ideia distorcida na nossa cabeça sobre algo. Deu pra entender? E, tipo, uma coisa que me chamou muita atenção que ele falou foi que muitas das vezes a ilusão, ela está em coisas sem fundamento, como ela também pode estar em coisas com fundamento. E aí eu até fiquei pensando nisso. Como que, tipo, uma ilusão, uma coisa que tem fundamento? Se tem fundamento, como pode ser uma ilusão? Eu fiquei, buguei nessa hora. E aí eu tava conversando com o Samuel, e eu falei, vida, como assim? Aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí chamou a minha atenção, que todo mundo, muitas de nós, a maioria, nós fomos criados para família, para casar, enfim, para gerar comunhão com alguém. E isso é algo que tem um fundamento, sim. O Senhor, foi Deus quem criou a família, não é? Só que se a gente buscar isso pelo motivo errado, isso pode ser uma ilusão. A gente pode achar que casar ou ter família ou sei lá, pode suprir algo dentro de nós, uma carência, uma vontade de ter alguém para se sentir amado. E isso pode gerar uma ilusão de que você precisa disso para ser feliz. Quando a única coisa que nós precisamos é de Jesus para ser feliz, amém? Uma vez o pai falou bem assim lá em casa. Eu não lembro direito a pergunta, mas era pai, o que a gente precisa para ser feliz, né? Como é? Que ele falou assim, perguntou para cada um de nós. O que a gente achava que ia fazer a gente feliz, alguma coisa assim, né? E aí cada um deu a sua resposta, né? E me marcou muito quando ele disse assim que a gente não precisa de absolutamente nada. A única coisa que a gente precisa é de Jesus. Porque muitas das vezes a gente acha que todo o resto vai complementar a nossa felicidade. Não precisa de mais nada. Se a gente não fizer mais nada nessa vida e tiver Jesus, está tudo certo. Amém? E muitas das vezes a gente vive nesse ciclo aí de tentar, porque o ser humano, a coisa que mais a gente quer é ser feliz, não é? Quem aqui quer viver em tristeza? Ninguém, né? Todo mundo quer ser feliz. E a única coisa que a gente precisa entender é que a gente não precisa de nada, nem ninguém, nem alguma coisa para isso acontecer. A gente só precisa de Jesus. Ele preenche tudo. Amém? Então, eu fui ver, o que é uma ilusão? Alguém sabe, definir o que é ilusão? Alguma definição? Quem pode dar uma definição de ilusão? Ai, gente, me ajuda aí, em nome de Jesus. Alguém sabe? Uma aparência. Uma esperança, certo? Eu fui pesquisar, significados assim, né? E o que eu achei foi que a ilusão, ela é uma distorção de algo. A ilusão é o engano dos sentidos ou da mente que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação.
A ilusão é a troca da aparência real por uma ideia falsa. É também um devaneio, um sonho, um produto, uma imaginação. Eu não sei se vocês já viram. Eu queria muito ter conseguido o vídeo, eu procurei só, mas eu não consegui. Mas quem já assistiu o Pica-Pau, aquele desenho? Que tipo, ele tá no deserto, aí ele tá com muita sede, aí ele começa a tipo, ver de longe assim um oásis. Sabe o que é oásis? Com um rio e tal, não sei o quê. E tipo, ele tá com tanta sede que ele começa a ter aquela... Aqui se chama uma miragem. Não sei como é em espanhol, é miragem também? Enfim. Mas começa a ver, assim, tipo, água e um rio, não sei o quê. E na hora que ele vai correndo, ele cai e não é nada. É só areia. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo... Qual é a debilidade do Pica-Pau naquele momento no deserto? É a sede. E muitas das vezes, quando a gente tem uma fraqueza, quando a gente tem uma debilidade, é aí que se abre uma porta para o inimigo colocar uma ilusão na nossa mente. É mais fácil, porque a gente está vulnerável para aquilo. Qualquer coisa que vai aparecer na nossa mente pode nos chamar a atenção. Se eu tô com sede, eu vejo água, meu Deus, eu quero só mergulhar nessa água, porque eu tô com sede. Se eu tô com fome, eu vejo comida, eu só quero comer, não é? Então, a ilusão, ela geralmente vai partir da nossa fraqueza ou da nossa debilidade. Por exemplo, a carência. Isso acontece mais frequentemente com nós mulheres, né? Muitas das vezes, quando uma mulher se encontra num momento de carência, num momento onde tudo que ela gostaria era de ter alguém que alimentasse talvez um vazio, um sentimento. Aí, qualquer coisinha que se fala no ouvido é fácil de se iludir, não é? E geralmente, homens, eles se afetam pelo que eles veem. E nós, mulheres, pelo que nós ouvimos. Então, tipo, chega um ser humano lá falando uma coisinha bonitinha, um negócio assim, aí tu já... que legal! Aí já começa a se iludir. Aí no outro dia já tá pensando em casamento, filhos. E isso é uma ilusão. E isso parte do quê? Daquela fraqueza, daquela debilidade, daquela carência. E aí eu quis trazer o caso de duas mulheres que eu encontrei, que eu tava pensando, né? Tipo, que poderia trazer para vocês um exemplo na Bíblia, que mostra exatamente isso. Que a gente procurar preencher algum vazio em algo ou em alguma coisa é totalmente sem sucesso. Porque nós temos aqui a história de duas mulheres. Quem conhece Lia? A irmã de Raquel, esposa de Jacó, né? Jacó trabalhou lá porque ele queria, quando ele viu Raquel, né? Ele trabalhou por ela e tal, não sei o quê. Só que aí ele foi o quê? Enganado, né? O pai delas deu o primeiro Lia para ele, para casar com ela. E aí, só que Jacó era totalmente apaixonado por Rebeca, né? Por Raquel. E aí, Lia, ela queria muito, muito, muito ser amada pelo marido dela. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 29, 32. Gênesis 29, 32. Diz assim: Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido vai me amar. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. E aí eu fiquei pensando, a mulher precisou engravidar 3 vezes para tentar suprir uma carência dela,
Porque ela tinha na cabeça dela a ilusão de que aquele filho ia fazer com que o marido dela amasse mais a ela. Então ela teve o primeiro, sem sucesso. Teve o segundo, sem sucesso. Teve o terceiro, sem sucesso. Ou seja, às vezes a gente fica preso numa ilusão e tipo assim, não adianta acontecer uma vez e a gente vê que não dá certo. A gente quer fazer uma segunda, quer fazer uma terceira e quer viver um ciclo de ilusões na nossa vida, achando que um filho vai preencher alguma coisa, o dinheiro, uma faculdade, uma viagem, isso, aquilo, para preencher uma carência. Porque Lia simplesmente só queria que o marido dela amasse. Talvez Lia fosse assim por quê? Porque a Bíblia diz que ela era desprovida de beleza, né? Aí talvez ela, tipo assim, ela sofria bullying, talvez, quando ela era mais nova. Porque a irmã dela era bonita. Na Bíblia diz que ela era formosa, né? E diz que Lia não tinha brilho no olhar. Ou seja, ela era feia. Então, tipo, talvez por isso ela quis preencher, através de um casamento, essa fraqueza que ela tinha. E ela gerou uma ilusão de que se ela desse um filho pro marido dela, agora sim ele vai me amar. E aí teve o primeiro no amor, teve o segundo no amor, teve o terceiro. E só quando Lia teve o quarto filho, que diz no versículo 35, engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais a outro filho, disse: desta vez eu louvarei o Senhor. Assim deu o nome de Judá. Tipo, só no quarto filho que ela entendeu que não adiantava ela usar esse filho para preencher. Ela tinha que louvar o Senhor, porque só Deus poderia preencher esse vazio que tinha dentro dela. E aí, beleza, a gente tem Lia aí que precisava do amor do filho para preencher o vazio dentro dela. E a gente vai para outra mulher, que tá lá em 1 Samuel 1:4. 1 Samuel 1:4. Cadê? Não, pera. Já. 1 Samuel 1:4 diz assim. Ai, não, né? Pera aí, gente, calma. Achei, tá? 1 Samuel 1:4. Diz assim, ó. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava, enfim. O que eu queria chamar a atenção aqui para essa história de Ana é que olha o foco das duas mulheres. Uma tinha filhos, mas achava que isso não era o suficiente. Ela precisava do amor do marido. E a outra tinha o amor do marido, mas achava que isso não era o suficiente, que ela precisava de filhos. Então, tipo, isso me traz à mente que muitas das vezes só muda o foco de cada um de nós. Sabe? Cada um de nós às vezes tem uma ilusão na nossa mente. A gente só tá mudando o foco. Então, tipo, eram duas mulheres. Uma tinha o amor do marido, só que ela não ligava pra isso. E a outra tinha os filhos, mas não tinha o amor do marido. E aí, a ilusão, ela vem quando a gente começa a dar mais foco naquilo que a gente não tem. De achar que, tipo assim, o que a gente tem não é suficiente. A gente precisa desse algo a mais. A gente precisa ter essa outra coisa que vai complementar. Porque o que a gente tem, o que o Senhor nos entregou, a bênção que nós já temos, o fato de nós estarmos vivos, o fato de nós servirmos ao Senhor, o fato de nós estarmos com saúde, o fato de nós estarmos passando numa pandemia, estamos aqui vivos com saúde, bem, felizes, não é suficiente. Ai, não, eu preciso ter alguém, eu preciso achar alguém. Eu preciso ter alguém que diga todo dia pra mim que me ama. Eu acho lindo quando o pai sempre fala pra gente, que ele sempre fala isso pra nós, pra todas as filhas espirituais dele, que nós somos lindas, que nós somos amadas. Porque não precisa a gente ficar esperando isso de outra pessoa, porque a gente já sabe disso. E que realmente, meninas,
nós possamos entender isso. Porque às vezes o pai pode falar isso todos os dias pra gente, mas a gente pode ainda ter uma ilusão de que tem que ser outra pessoa. De que tem que ser aquela pessoa dos olhos verdes. Tem que ser alto, não sei o quê. E muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente deixa as nossas carências gerarem ilusões que precisamos suprir as nossas necessidades com outras coisas. Por isso que é importante a gente estar atento e em intimidade com o Senhor, porque Ele vai preencher em nós tudo aquilo que a gente precisa. E é por isso que a gente tem que alimentar sempre o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa carne, ela milita todos os dias contra o nosso espírito. E aí vence quem está mais forte, né? E se a nossa carência emocional e essas fraquezas forem mais fortes do que o nosso espírito, qualquer coisinha vai ser motivo para gerar uma ilusão na nossa mente. Sabe, lembra do desenho do Pica-Pau? Que ele tá com tanta sede que ele começa a ver água onde não tem. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente tá tão carente que qualquer coisinha é motivo da gente... Entendeu? Muitas das vezes nós sofremos com a ilusão... Uma coisa. Às vezes a gente sofre com a ilusão da comparação. Isso é muito ruim. Quem tem irmão aqui? Quem já foi muito comparado com seu irmão? É chato, né? Tipo, eu tenho um irmão mais novo. E às vezes eu fico com pena dele. Porque todo mundo sempre comparou ele comigo. Sempre, a vida toda. O irmão da Vivi. O menino não tinha identidade, era o irmão da Vivi. Sempre uma comparação. Que gerou, muitas das vezes, nele uma ilusão de que ele tinha que ser igual a mim. E ele não precisa. Ele é uma pessoa que o Senhor deu características incríveis só pra ele. Que ele não precisa ser igual a Vivi. Sabe, a Jai tem coisas maravilhosas que Deus entregou só pra Jai. Que a Sami não tem. E não vai ter, porque é da Jai. Só que a Sami tem coisas que a Jai não tem. E assim, consecutivamente, cada uma de nós temos coisas que o Senhor deu só pra nós. E aí, aonde tá o problema? A ilusão de achar que a gente tem que ser igual ao outro. De que eu tenho que ser igual a Vicky. E a Vicky tem... Não existe isso, gente. Cada uma de nós tem algo lindo e importante da parte de Deus. Amém? Eu já desisti que o meu negócio não é bolo, não é nada de doce, nada disso. Mas a Neme faz todos os doces maravilhosos, gente. O dia quando eu tiver meu filho, eu vou lá com a tia Neme pra fazer um bolo pro meu filho, porque eu só sei fazer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, e olhe lá. Entendeu? Mas o dia que o meu sobrinho precisar arrancar um dente, ela não vai arrancar, ela vai levar pra mim, porque isso o Senhor deu pra mim. Entendeu? Então, a gente tem que parar com a ilusão de achar que a gente tem que ser igual, que a gente tem que reagir de forma igual, que a gente tem que ser igual ao outro, que a gente tem que andar no mesmo tempo que o outro anda. Porque a minha amiga casou com tantos anos e teve filho com tantos anos e se formou com tantos anos, eu também tenho que me formar com essa idade, eu também tenho que casar com essa idade, eu também tenho que ter filho com essa idade. O tempo que Deus tem para cada um de nós é diferente. Deus deu ou não deu um filho para Ana? Depois de tanto ela orar. Deu. Só que ela queria no tempo dela e Deus tinha o tempo dele para dar um filho para ela. Amém? A internet hoje em dia quer fazer com que a gente ache que a vida ela é perfeita, sem defeitos, onde as mulheres têm um corpo perfeito, maravilhoso, sem celulite, sem estria. Eu vi até um vídeo muito engraçado que alguém perguntou para uma blogueira assim, eu não consigo ficar com o corpo igual de vocês, blogueiras. Ela falou, minha filha, você tá com o Photoshop errado, então vamos trocar o filtro. Por quê, gente? Porque essa vida de Instagram é uma vida de ilusão.
esses filtros e essas coisas que às vezes faz com que a gente queira ter, sabe, acordar com aqueles cílios maravilhosos, essa pele perfeita que não tem espinha. Isso não existe. A vida real não é assim. Tem problema, a gente tem problema, tem dificuldade, tem dia que, cara, o cabelo tá desse tamanho. E não tem nada que faça o cabelo sentar. Tem dia que a pele tá só espinha daqui até aqui. Só espinha. E aí as pessoas querem empurrar essa ilusão de vida perfeita. De vida... Mas não foi isso que o Senhor disse pra nós, né? O que foi que Ele disse? Que a gente ia ter problemas aqui, mas que Ele ia estar com a gente. Amém? A verdade é que a vida se mostra na internet, passa essa ilusão de vida perfeita, e cada vez isso entra na cabeça dos jovens e dos adolescentes. E junto com a ilusão vem o quê? A frustração. E aí é que está o perigo. Porque a gente cria essa ilusão na nossa mente, dessa vida, de tudo isso, e aí quando a gente não consegue, a gente se frustra. E é por isso que hoje em dia nós temos tantos jovens perdidos em depressão, sem ânimo de viver. Eu fiquei triste que no dia que a gente foi no evangelismo, uma menina chegou comigo, eu tava de valente. E aí ela falou assim, eu preciso tirar uma foto contigo, porque a Valente é a minha inspiração de que eu não preciso de homem. Eu não preciso depender de homem. Às vezes até nos filmes, né? Nas coisas que a gente assiste, tenta se passar essa ilusão para as crianças, para os adolescentes. E sem perceber, a gente vai adquirindo isso para nossa vida. E aí a gente vai cada vez mais se frustrando. A frustração de não conseguir aquilo que a gente tanto quer, ou que as redes sociais tanto mostram. Por isso nós vemos tantas pessoas deprimidas. Então, cuidado. Cuidado, porque a ilusão, ela sempre vem como algo bom. Tipo, nunca vai vir aquela ilusão assim de uma vida ruim, né? Porque senão ninguém ia querer. A ilusão, ela sempre vai aparecer de uma forma boa. Como diz em Provérbios 14:12. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o fim leva à destruição, à morte. Então, sempre vai vir de uma forma boa, sabe? Aquele amigo super maravilhoso que, ai meu Deus, aquela amiga best friend que te leva para outros caminhos. Sempre o inimigo vai querer mostrar um atalho ou um caminho mais fácil, sabe? Quando Ló e Abraão tiveram que se separar, né? Aí Abraão falou para Ló que era para ele escolher o caminho. Qual foi o caminho que ele escolheu? Aquele que parecia ser mais bonito, né? Mais verde, mais atrativo, mais... assim, melhor. E, na verdade, foi o caminho que levou para a perdição. E o caminho que parecia não ser tão bom, né? Foi o caminho que levou para a Terra Prometida. Então... às vezes, gente, o fato de ser um pouco mais difícil, de ter que orar um pouco mais, de ter que jejuar um pouco mais, de ter que esperar um pouco mais, sabe? Não significa que não vai acontecer, só que Deus está esperando o tempo dele certo. Amém? E... já tô acabando. Sempre o inimigo... ai, cadê? Ah, tá. Para nos fazer esquecer... ah, tá. Sempre o inimigo vai querer mostrar um atalho ou um caminho mais fácil para nos fazer esquecer que a casa do nosso Pai já tem tudo. Sabe? A gente na casa do Pai, na casa do nosso Pai, a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente tem proteção, a gente tem tudo que a gente precisa. Mas aí o inimigo quer mostrar um atalho, né? Quer que a gente saia. Uma vez eu participei de uma peça que se chamava Atalho, que ela falava exatamente isso. Era como que uma paródiazinha da Chapeuzinho Vermelho, que ela saía, ela estava na casa do pai e ela saía para levar doces para a avó dela, sei lá.
E aí, no meio do caminho, ela conhecia um amigo que começava a apresentar outras coisas para ela, e uma floresta encantada que ela sempre quis conhecer. Mas o pai dela sempre falou que não era para ela pegar esse caminho, que era para ela ir pelos vales lá, que era mais longe. Aí ela ficou tipo, não, mas esse caminho é mais fácil. Olha, tem floresta, tem tantas coisas, tem cachoeira, tem isso, tem aquilo. E a princípio parecia uma coisa linda, e ela fez vários amigos e tudo. Só que no meio dessa floresta, ela conheceu um lobo. E esse lobo, ele levou ela para um caminho de morte e fez ela fugir da casa do pai. E aí teve uma hora dessa peça que tudo que a Chapeuzinho Vermelho queria era voltar para a casa do pai. Mas ela estava perdida nesse caminho de ilusão, de uma ilusão que ela criou, que ela precisava conhecer essa floresta, essa cachoeira. E muitas das vezes a gente está assim, que a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa saber como é lá fora as coisas, a gente precisa saber como é sair com os amigos, a gente precisa saber como é sair da igreja, a gente precisa saber como são as coisas lá fora. E a gente se ilude com isso. E aí quando a gente quer voltar para a casa do pai, a gente já não se sente mais tão merecedor assim, porque a gente pensa, poxa, a única coisa que meu pai pediu foi para eu não ir por esse caminho e eu fui pelo caminho. Por quê? Porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons. A ilusão de achar que lá fora, que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Alguém já ouviu esse ditado? Já ouviu? Que a grama do vizinho é sempre mais verde? Parece que sempre lá fora, do outro lado, as coisas são sempre melhores. E a gente esquece de dar valor para aquilo que o Senhor já deu para nós. Que a casa do Pai tem conforto, tem abrigo, tem proteção, tem amor. E não adianta a gente se iludir que, porque eu preciso conhecer. Não, você não precisa conhecer. Você só precisa obedecer ao seu Pai. Amém? E a gente precisa focar na visão, ao invés da ilusão. O que é a visão? É aquilo que o Senhor nos prometeu. É o norte, sabe? É a direção. É o propósito. Focar nisso. Qualquer ilusão que aparecer do lado não vai te chamar a atenção. Porque você está focado no propósito, você está focado na visão que o Senhor te deu, você está focado naquilo que o Senhor te chamou. Qualquer coisa que as pessoas falem de fora não vai te atrair. Porque o seu foco está naquilo que o seu pai te falou. Sabe, quando te fizerem aquele convite na escola, na faculdade. E acreditem, gente, tipo, eu sei como é isso, porque eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu tive que viver isso, sabe? Focar naquilo que o Senhor me chamou, porque quando a gente entra nesse mundo são tantos convites e tantas coisas que, sabe, que a gente acaba sendo... Se você não focar, você acaba querendo pegar o atalho. Então, não pegue atalho, sabe? Foque no que o Senhor te chamou, foque no propósito, foque na visão. Amém? Não se compare. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem algo especial para cada um de nós. E no tempo dele, para cada um de nós vamos viver o melhor do Senhor. Amém? Eu sei que muitas das vezes a gente... E eu sei como é isso, às vezes esperar viver algo. Mas tudo no tempo de Deus é perfeito. E a ilusão de achar que a gente tem que viver no nosso tempo ou no tempo que as pessoas vivem é o que nos frustra. E o que nos traz, às vezes, talvez um pesar. Poxa, eu queria viver isso. Senhor, será que eu ainda vou viver isso? Vai. Se é o que o Senhor tem para você, você vai viver. Se não, Ele vai fazer algo muito melhor na tua vida.